Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje quarta-feira, dia 4 de janeiro, e a gente está aí para poder comentar com vocês o comportamento do fluxo estrangeiro no nosso mercado. Pessoal, e esse mercado maluco, ontem a gente subiu 3,73% no nosso mercado e hoje a gente encerrou o pregão com uma queda de 0,36%. Inclusive a gente está aqui com um gráfico diferente aqui, indicando essa queda de 0,36, que a gente vai comentar com vocês aí esse fator de peso no nosso mercado. Vamos dar uma olhadinha antes no ambiente do gráfico diário do Bovespa. A gente chegou a tocar praticamente no pregão de ontem, lá naquela região de resistência que a gente tem aí nos 61.900 pontos, e hoje a gente deu na verdade um refresco aí nessa movimentação bem forte que a gente teve no nosso mercado de alta no pregão de ontem. Então, se a gente voltar lá para o nosso gráfico em relação aos ativos que fazem parte do Bovespa, pessoal, olha que interessante. A gente colocou aqui os ativos de maior peso para o de menor peso, tá? Da esquerda para a direita. Os ativos de maior peso, vocês conseguem perceber que pelo peso deles, eles influenciaram e muito a queda do Ibovespa. Por quê? A gente teve 32 ativos que subiram hoje e 23 que caíram. 4 ficaram estáveis. Então, mesmo assim, a gente encerrou o pregão com o quê? Com baixa. Porque os ativos de maior peso, Petrobras, Vale, Ambev, Banco Bradesco, Banco do Brasil, Brasil Foods, eles fecharam com o quê? Com uma desvalorização para o nosso mercado. E é isso que a gente está comentando aqui com vocês. Praticamente esses 9 ativos aqui de maior peso no nosso índice, eles correspondem a 51% da atual carteira do Ibovespa. Essa carteira quadrimestral que vai de janeiro até o mês de abril. E se a gente for um pouco mais longe, se a gente pegar, por exemplo, 15 ativos, são responsáveis por 70% de peso do Ibovespa. Então, quer dizer, uma carteira com 59 ativos, se você pegar 9 ou se você pegar 15, você tem um excelente termômetro de movimentação para o índice. Se vocês perceberem aqui, ó, 0,33, 0,34 e a gente terminou aí com 0,36. Inclusive ativos que tiveram uma forte valorização no pregão de hoje, tipo as ações de Usiminas subiram aí 6% do nosso mercado, colaborou com apenas 0,01 de alta. E ativo que teve aí uma desvalorização, que foram as ações preferenciais de Vale, eles contribuíram com 0,09 de queda para o nosso mercado. E o mercado que caiu 0,36, somente a ação preferencial de Vale foi responsável por 30% de toda a queda que a gente teve para o Ibovespa no pregão de hoje. Então, vamos ficar sempre atento em relação a esse gráfico, que a gente sempre vai poder contar com vocês e distribuir um conteúdo de qualidade, né, pessoal? Porque geralmente a pessoa que está fora e a pessoa que é leiga verifica, pô, mas tiveram mais ativos em alta, por que o índice caiu? Por quê? Porque os ativos de maior peso tiveram aí uma influência negativa em relação ao comportamento dos preços. Se a gente verificar a movimentação de fluxo por parte deles nesse dia de queda no pregão de hoje, pessoal, veja como é que ficou coerente aí essa movimentação. Eles atuaram numa ponta vendedora, net vendedor. 120 para o Ibovespa futuro e 50 aí para o nosso mercado à vista. Inclusive, esses 50 positivos do mercado à vista, eles foram construídos novamente, pessoal, aquela rotina que a gente já sabe, no leilão de fechamento. Eles estavam praticamente no 0 a 0 e compraram aí 50 milhões de reais no nosso leilão de fechamento no pregão de hoje. Para a movimentação dos contratos do Ibovespa futuro, eles ficaram numa ponta vendedora praticamente durante todo o pregão. Somente aí no intervalo entre meio-dia e 1 hora da tarde que eles inverteram uma ponta vendedora que eles estavam e ficaram levemente uma ponta compradora. Inclusive fizeram um zigue-zague, né? Venderam entre 11 e meio-dia e o mercado subiu. Depois, quando o mercado caiu, eles recompraram tudo mais barato e verificaram depois aquela movimentação descendente até o final do pregão de hoje. E se a gente observar, inclusive, essa movimentação do nosso mercado futuro, a gente fez aqui um pico em base horária de queda do dia às 2 horas da tarde. E se a gente verificar aqui no nosso mercado à vista, também eles fizeram um pico de vendas às 2 horas da tarde, 45 milhões. Então, ao longo do restante do pregão, eles foram diminuindo essa ponta vendedora para o nosso mercado à vista e eles foram o quê? Aumentando essa ponta vendedora aí para o nosso Ibovespa futuro. Então é o seguinte, ó, eles ajudaram a segurar o nosso mercado e eles foram diminuir essa ponta vendedora, quer dizer, colocando um dinheiro no bolso, e na hora final eles tiveram aí uma ponta compradora. Inclusive na hora final do pregão de hoje a gente teve aí o nosso índice futuro com uma variação positiva de pouco mais de 100 pontos, 150 pontos para os contratos do Ibovespa futuro. Se a gente verificar lá a movimentação por parte deles nos nossos ativos em relação ao movimento intradiário do Ibovespa e dólar, no caso do Ibovespa futuro, pessoal, eles tiveram um prejuízo de 50 pontos em relação ao preço médio, de um pouco mais de 90 mil reais. No caso do dólar futuro, pessoal, mais um dia de show. Olha que show que eles fizeram, 12 pontos em relação ao preço médio, ponta vendedora e um pouco mais de 1.200.000
de ponta de lucro para os contratos futuros do dólar. E se vocês verificarem essa movimentação diária para esses contratos, pessoal, olha como é que eles estão no dólar futuro. Eles tinham vendido no pregão de ontem e venderam novamente no pregão de hoje. E a moeda americana segue em queda. E eles já estão acumulando aí pouco mais de 17 milhões de reais de ponta vendedora para o dólar futuro. E hoje, o nosso Ibovespa futuro, eles atuaram também numa ponta vendedora. Quem disse que o nosso mercado futuro ele não pode cair o dólar e o índice? Bom, pelo menos por parte aí do fluxo de quem tem uma grande probabilidade de acerto no nosso mercado, eles venderam também e a gente teve uma correção para o nosso mercado futuro do Ibovespa. Se a gente verificar a movimentação que eles tiveram nos nossos ativos, eles atuaram aí como carro-chefe de compras nas ações da EQTL, Equatorial, e tiveram inclusive um pouco mais de 26 milhões de reais e o ativo se valorizou aí no nosso mercado. E na ponta vendedora, pessoal, eles atuaram como carro-chefe de vendas nas ações preferenciais de Petrobras, 27 milhões. Inclusive o ativo terminou no 0 a 0. E vocês estão lembrados que no pregão de ontem eles compraram 72 milhões? Então eles colocaram o quê? Parte do lucro no bolso. E o que eles fizeram na ação ordinária? Lembra que ontem eles venderam a ação ordinária com a ação se valorizando? Hoje, quando a ação caiu, eles aproveitaram para quê? Para poder recomprar parte desse movimento. A gente tinha comentado com vocês também em relação às ações da Vale. Vale, no pregão de ontem, eles estavam com uma ponta compradora, inclusive, para a ação preferencial e uma ponta vendedora aí para a ação ordinária. Inclusive, a gente chegou até a comentar que o net estava negativo e também para o mercado de opções eles estavam vendedores para as opções de Vale no pregão de ontem. E o que aconteceu? No pregão de hoje, a gente teve aí uma desvalorização para o ativo em relação ao nosso mercado. Então, é isso que a gente está sempre comentando com vocês, pessoal. Vamos ficar atento em relação ao fluxo. Só para a gente matar essa questão, a gente chegou a comentar com vocês também em relação às ações de Usiminas. Ontem a gente chegou a comentar e a gente chegou até a comentar também para vocês olharem o nosso vídeo de base semanal, certo? E no pregão de hoje, Usiminas se valorizou mais de 6% no nosso mercado. Os ativos que eles compraram aqui no pregão de hoje, pessoal, variação média positiva de 0,11. Nos ativos que eles venderam, variação média negativa de 1,20. Eles conseguiram lucrar nas duas pontas para o nosso mercado à vista. Só que, para o mercado de opções, eles tiveram um leve prejuízo, tanto para as opções de Petrobras, quanto aí para as opções de Vale. No caso de Petrobras, ficaram bem próximo do 0 a 0, e no caso de Vale, mais um dia de ponta vendedora aí para o nosso mercado. Se a gente verificar lá em relação ao nosso quadro, a gente vai conseguir perceber que ponta compradora de Petrobras e ponta vendedora de Vale, eles conseguiram aferir lucro. Mas no caso aqui, de ponta vendedora e compradora para as opções de Petrobras e Vale, eles tiveram um prejuízo maior. Por isso que a gente conseguiu aí verificar essa projeção de prejuízo para as opções de Petrobras e Vale no pregão de hoje. Pessoal, vamos ficar bem atento em relação a essa movimentação do fluxo estrangeiro e eu novamente convido vocês para que façam parte do nosso canal. Vocês que vão fazer aí essa movimentação para que a gente sempre consiga mais inscritos para o nosso canal. Ok, pessoal? A gente tem um compromisso de fornecer com vocês um conteúdo de qualidade e vocês sabem, é muito bom a gente poder colocar aí os nossos conhecimentos e atitudes para poder atuar no mercado financeiro a favor do nosso dinheiro. Um forte abraço a todos e até amanhã, pessoal!